Todos. Bom, eu quero falar aqui em relação a duas emendas que eu estou apresentando. Entendo que a iniciativa da Casa é uma iniciativa importante, é uma resposta que a sociedade estava nos cobrando, já tinham diversas iniciativas, diversos projetos que iam nessa linha, e claro que a gente fica feliz que a coisa caminhou, né? Com relação às emendas que eu apresento, elas vão primeiro no seguinte sentido: a gente entende que o recurso ele precisa chegar rapidamente, né, para quem necessita, né? No caso, como a escolha do projeto é um recurso que vai para o Estado ele acabar trabalhando esse recurso, ou mesmo que a emenda do meu amigo Márcio da Farmácia passe, e eu apoio, onde a gente teria aí a condição de enviar esse recurso, por exemplo, para hospitais, né, especificamente, óbvio, para o coronavírus, para ações relativas ao coronavírus, mas se os deputados puderem participar da gestão desse recurso, no seguinte sentido, de poder mandar para os hospitais, para os locais realmente onde a gente mesmo vai acompanhar, cobrar, fiscalizar de perto, eu entendo que a gente ganha eficiência, né? Mas independente de ser uma gestão do Estado, de ser uma gestão, vamos dizer assim, indiretamente nossa, eu entendo que esse recurso ele tem que chegar rápido. É uma questão de salvar vidas, né? A gente não adianta a gente dar o recurso depois que o problema já acabou, né? Nesse sentido, a proposta que eu faço é que a gente seja mais contundente e que seja mais rápido nessa resposta. Então, qual que é a lógica? Primeiro, o recurso ele é necessário à medida que existe a crise, né? Então, eu associo a questão do recurso à crise, né? Especificamente, a gente está propondo o seguinte, que enquanto existir, aí a gente criou um parâmetro de comparação, né? E enquanto estiver esta crise numa fase mais forte, cada deputado tenha um corte, né? Vamos dizer assim, o repasse do salário não seja de 30%, seja de 60%. E que esse 60% de corte, eles possam ocorrer exatamente no período de crise. Ao invés de ser até dezembro, pode ser menos ou pode ser mais, né? A gente coloca que ele pode até passar para 2021, desde que a crise permaneça em 2021. É óbvio que a gente torce para que essa crise acabe o quanto antes, né? E fazendo essa, vamos dizer assim, essa explosão essa ação rápida, utilizando os recursos aí provenientes da Assembleia, fazendo esse recurso chegar rapidamente onde precisa, eu acredito que esse recurso vai ser mais efetivo, né? É lógico que, por exemplo, se a gente envia 30%, um valor menor, porém lá na frente ele chega fora do tempo, né? Eventualmente, se você pega esse recurso e dá de uma vez agora, né? Mesmo que o valor total seja maior, que, como eu disse, pode passar para o ano que vem a crise, infelizmente, mesmo que o montante que a gente vai pagar no final seja maior, eu entendo que a sociedade está nos chamando para esse desafio e a gente não pode realmente não corresponder. É óbvio que a resposta que nós já estamos dando se diferencia de muitas casas legislativas. Aliás, nós estamos liderando muitas casas legislativas. A partir da iniciativa da nossa casa, várias outras casas estão se mexendo. Então, acho que o primeiro passo já foi muito positivo. Em que pese, quero registrar aqui que houve aí um problema, ao meu ver, aí de comunicação. Acho que o anúncio poderia ter sido feito de maneira diferente, porque já os deputados da casa já estavam individualmente se movimentando nessa direção, então era um consenso praticamente, prova disso é o que todos estão dizendo aqui, ou seja, muita gente já estava se movimentando nessa direção. Perfeito, estamos saímos aí na frente e graças ao nosso gesto, várias outras casas legislativas farão o mesmo, eu tenho certeza disso. O que eu peço? Que a resposta seja rápida,
60% de desconto no salário desde já e enquanto durar a crise. Se for 4 meses, um contexto, se for 1 ano, não importa, mas que a gente possa dar uma resposta à altura dessa crise. E com relação à verba de gabinete, eu entendo o seguinte, também seguindo a mesma lógica, né, que a resposta também seja uma resposta muito mais forte, que o corte não seja de 30%, e sim que o corte seja de 70%. Né? Eu acredito que nós temos condições de fazer isso sim, não vai ser um processo assim, vamos dizer assim, que não vai exigir ajustes, né? De repente um gabinete tem uma configuração, tem outra, vai ter que reduzir custos, isso é um esforço que a gente é capaz de fazer, porque a sociedade inteira está fazendo esforço, né? É um evento ímpar na história, né? Então a gente precisa de um grau de esforço, né? À altura. Eu tenho certeza que daqui a 10, 20, 30, 40 anos, quando talvez os nossos netos, filhos, enfim, perguntarem sobre isso, eu quero lembrar dessa data como eu participando, fazendo um esforço tão grande quanto a dona Joana, o seu José, que tem um comércio, estão passando uma dificuldade enorme. Eu, como deputado, eu já estou, mas quero que nós também entremos, no mínimo, né? No mínimo, no mesmo nível que a sociedade está fazendo de esforço. Essa, eu entendo que é uma obrigação nossa. A gente tem que realmente viver a dor que a sociedade está vivendo, sentir o sacrifício. Se a gente tem que fazer, se a sociedade faz sacrifício, a gente tem que fazer no mínimo um sacrifício igual, né? E olha que isso é lógico que é muito difícil, porque o sacrifício que as pessoas, principalmente aquelas mais pobres, estão fazendo é um sacrifício brutal, né? Pessoas, enfim, perdendo seus empregos, perdendo a renda, perdendo os seus estabelecimentos comerciais, né? Que com muito e muito esforço aí construíram ao longo da vida, passando fome, né? Aliás, entrando nesse ponto, eu queria colocar aqui que, independente de passar ou não a emenda do líder do Podemos, o Márcio da Farmácia, que, como eu disse, eu apoio, para que a gente possa ter gerência de para onde vai esse recurso, ainda que não passe, eu espero realmente que se crie mecanismo, né, para que, se a gente não decida para onde vai esse dinheiro, para que pelo menos a gente possa saber com bastante detalhe para onde ele foi, né, para que a gente possa fiscalizar e garantir, né, que ele seja bem aproveitado, né? A gente não quer de forma alguma que esse recurso ele caia, vamos dizer assim, num bolo enorme aí do Estado, né, e que vire uma coisa diluída, aí, um esforço que a gente não tem no coração a certeza de que está lá na ponta salvando vidas, seja no hospital, seja na questão social, em relação às cestas básicas, etc. Né? Eu acho que essa é uma questão que todos têm essa preocupação, até porque, né, eu tenho certeza que, se não todos, praticamente todos os deputados já estavam fazendo as suas ações, né, com os seus recursos antes mesmo dessa iniciativa. Mas essa iniciativa era muito importante, porque como nós estamos em um ano eleitoral, e inclusive vários juristas estão alertando em relação a isso, que a população ela cobra uma resposta, só que a gente não pode dar essa resposta na prática. Ou seja, quem está doando o seu salário não pode divulgar que está doando o seu salário, né? Pelo menos na visão desses advogados, né, em legislação eleitoral, sob a pena de, em muitos casos, entrar em crime de compra de voto, de favorecimento individual, etc. Uma situação que ela tem aí sutilezas, né? E o remédio certo para isso é a lei, que é o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos usando o remédio correto, né? Até porque quando a lei se faz para que o recurso, que de fato não faz sentido os deputados receberem aí 100% do salário, enquanto a sociedade está recebendo 0%, perdendo emprego, né? Fechando seus negócios, né?
que se a gente vai dar uma resposta, que a gente possa dar uma resposta de maneira pública, de uma maneira legalmente estruturada, e nesse sentido, é claro que a gente fica muito feliz que a Assembleia esteja dando esse passo tão importante, institucional, legal, que nos dá a tranquilidade de colaborar com a sociedade e, ao mesmo tempo, dar transparência, ou seja, falar, sim, nós estamos colaborando, sim, da maneira tal, ou seja, votamos o projeto e, assim, o recurso está chegando e está colaborando, né, de uma maneira linear, todos os deputados unidos, né, no enfrentamento da questão do coronavírus, sem diferenças partidárias, ideológicas, até porque realmente é óbvio que se tem algo que une todas as ideias de todos os deputados de todos os partidos, é o bem da população, né? É o bem-estar das pessoas, né? Então as pessoas elas precisam efetivamente de condições de ter uma saúde digna ou mais próximo disso, porque a gente sabe que a condição ela se deteriora a cada dia e está sendo um grande desafio promover dignidade para as pessoas, né? A gente vive aí na possibilidade de um colapso do sistema de saúde, né? E na outra ponta a questão econômica, e que a gente também não pode associar simplesmente aos empresários, não é isso. A questão econômica é o dinheiro chegar no bolso do trabalhador, para que o trabalhador possa comprar aí o seu alimento, possa pagar a sua conta, possa também ter a sua dignidade no âmbito da sua economia doméstica, né? Então, é nesse sentido que eu faço aí a minha fala, peço o apoio dos senhores deputados para que a gente não corte por 30%, para que a gente corte por 60% enquanto durar essa crise. 60% da nossa remuneração e 70% da verba de gabinete. Eu sei que cada um vai ter a sua dificuldade, mas cada cidadão do nosso país, aliás, cada cidadão do nosso planeta está passando por uma dificuldade. A gente tem que dar o exemplo. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Perfeito.